Os anjos têm livre-arbítrio? Os anjos podem escolher pecar? A Bíblia faz referência aos anjos, que são seres espirituais. Mais de 200 vezes eles foram de assistência a profetas, santos e ao povo de Deus. Tem sido relatado que eles cantam louvores a Deus, se envolvem em combate espiritual e comunicam a vontade de Deus às pessoas na terra. Mas essas entidades têm escolha no que fazem? Os anjos, incluindo os anjos caídos, possuem a capacidade de escolher obedecer a Deus e realizar as tarefas que Ele lhes designa? Ou eles não têm outras opções disponíveis para eles? O que é livre-arbítrio? Em essência, o livre-arbítrio permite que um ser faça escolhas sem ser coagido ou forçado a fazê-lo. Se um ser carece de livre-arbítrio, uma força externa governa suas ações. Somos responsáveis pelo que dizemos, fazemos e pensamos porque temos livre-arbítrio. Ninguém poderia nos responsabilizar se, por exemplo, fizéssemos algo moralmente errado, mas não tivéssemos jurisdição sobre nossas ações. No entanto, se tivermos livre-arbítrio, nossas más ações contam contra nós. Sem livre-arbítrio, ninguém pode pecar. No entanto, sem livre-arbítrio, ninguém pode experimentar verdadeiramente o amor de Deus. Afinal, o amor requer a decisão de amar. A Bíblia afirma claramente que os humanos têm livre-arbítrio. De acordo com João 7h17, temos a capacidade de escolher fazer a vontade de Deus. João 7h17, Bíblia Amplificada. Se alguém estiver disposto a fazer a sua vontade, ele saberá se o ensinamento é de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Todos os dias podemos escolher em quem confiamos ou a quem ou o que adoramos. Josué 24h15, Bíblia Amplificada. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, todas as ações que tomamos terão um impacto em nossas vidas, tanto agora quanto no futuro. No entanto, isso se aplica aos anjos? Eles têm a opção de servir a Deus? Os anjos podem pecar agora? Isso significa que até mesmo um grande anjo como Miguel pode pecar hoje e enfrentar um destino terrível? As Escrituras chamam os anjos de santos. Salmo 89, verso 5. Os anjos são referidos como santos na Bíblia. Salmo 89, verso 5. Quando algo ou alguém é chamado de santo na Bíblia, significa que são perfeitos e livres do pecado. Mesmo que os anjos tenham livre-arbítrio, não significa necessariamente que eles tomarão a decisão de pecar neste momento presente. Afinal, a Bíblia se refere a Jesus como santo. E mesmo que ele tenha sido submetido a todos os tipos concebíveis de tentação, ele não caiu em pecado. Os anjos que são santos por definição não partirão voluntariamente neste momento. Atos 4, verso 27, Bíblia Amplificada. Pois nesta cidade, eles se reuniram contra o teu santo servo, Jesus, que ungiste, tanto Herodes como Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e o povo de Israel. Aqueles anjos que não tomaram a decisão de pecar e seguir Satanás foram elevados ao status de anjos eleitos e foram santificados. 1 Timóteo 5h21, Bíblia Amplificada. Eu te exorto solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus e de seus anjos escolhidos, que guardes e cumpras estas regras sem parcialidade, não fazendo nada por favoritismo. Existem alguns outros nomes para esses anjos, incluindo anjos santos e santos. Marcos 8, verso 38, Bíblia Amplificada. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar neste adulterino e pecador geração, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Salmo 89, verso 5, Bíblia Amplificada. Os anjos dos céus louvam as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Aqueles anjos que escolheram pecar, alinhando-se com Satanás, são espíritos impuros. Marcos 1, verso 23, Bíblia Amplificada. Naquela mesma hora, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e gritou: mesmo que a santidade dos anjos eleitos seja confirmada, isso não significa que eles perderam seu livre-arbítrio. Todo ser vivo, sem dúvida, tem escolhas a fazer a qualquer momento. Os anjos santos ainda podem ter a capacidade de pecar, mas isso não implica que eles o farão. Porque eles são anjos santos, eles sempre fazem a vontade de Deus. Os anjos eleitos,
como seres volitivos, desejam louvar e servir a Deus, e escolhem fazê-lo. Os humanos têm livre-arbítrio, mas lutam contra o pecado porque o pecado corrompeu sua natureza. É por isso que todo ser humano peca, porque ser bom é muito mais difícil do que ser mau. Romanos 5:12, Bíblia Amplificada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Os anjos santos não possuem uma natureza depravada ou má. Eles não são predispostos ao pecado, mas sim à retidão, fazendo tudo em seu poder para encontrar favor aos olhos de Deus. Os anjos santos possuem livre-arbítrio, mas a Bíblia deixa muito claro que, no curso de seu serviço a Deus, eles não cometem pecado. O apóstolo João, ao descrever o estado eterno, escreveu que não haverá luto, choro ou dor naquele lugar e tempo. E quem fizer o mal jamais será permitido entrar na cidade de Deus. Apocalipse 21:4, Bíblia Amplificada. E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, nem haverá luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:27, Bíblia Amplificada. E nela, de modo algum entrará coisa impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os anjos que estão presentes na Cidade Santa, portanto, são sem pecado. A Bíblia contém uma quantidade significativa de informações sobre os anjos. Além das coisas que foram descritas até agora, os anjos são mencionados várias vezes ao longo da Bíblia. Cada vez que são vistos cumprindo a vontade de Deus de alguma forma, os anjos louvam a Deus. No livro do Apocalipse, há 4 seres viventes que continuamente agradecem e adoram a Deus. Apocalipse 4:8, Bíblia Amplificada. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos por todos os lados e por dentro, e não têm descanso, dia nem noite, proclamando: em Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. A Bíblia nos instrui a louvar a Deus, então parece que eles obedecem a isso. 1 Crônicas 16:28, Bíblia Amplificada. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Lucas 2:13 e 14, Bíblia Amplificada. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: em glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. As mensagens de Deus são entregues pelos anjos. Deus ordenou aos profetas como Jeremias que entregassem mensagens ao povo de Israel. Jeremias 1:17. Os anjos, como Gabriel, fazem o mesmo ao falar com Daniel e Maria, a mãe de Jesus. Jeremias 1h17, Bíblia Amplificada. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te ordenar, não te espantes diante deles, para que eu não te espante diante deles. Lucas 2:10, Bíblia Amplificada. Mas o anjo lhes disse: e não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo. Os anjos obedecem a tudo o que Deus lhes diz para fazer. Parece que eles seguem as mesmas diretrizes que Deus deu ao seu povo. Eles se envolvem em combate espiritual, trazem glória a Deus e compartilham o Evangelho de Cristo com todos com quem entram em contato. Mas eles se colocam voluntariamente nessa situação? Para fornecer uma resposta adequada a essa pergunta, precisamos investigar o que acontece. Se os anjos não escolherem obedecer a Deus, é necessário considerar Satanás. Daniel 10:13, Bíblia Amplificada. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Satanás e os anjos caídos tinham livre-arbítrio? Aprendemos sobre o anjo caído mais conhecido através de 2 relatos separados, Ezequiel 28 e Isaías 14, versículos 12 a 14. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: em filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, a plenitude da sabedoria e a perfeição da formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobrias, o sárdio, a topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro.
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, dentre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Com a multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conheciam entre os povos estão pasmados de ti, e em grande espanto te tornaste, e para sempre deixarás de ser. Ezequiel 28, Bíblia Amplificada. Isaías 14, versículos 12 a 14, Bíblia Amplificada. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu dizias no teu coração, e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, originalmente chamado Lúcifer, foi ungido como querubim guardião no Éden, Ezequiel 28, verso 14. Ele estava adornado com pedras preciosas e parecia estar ciente de sua própria atratividade, Ezequiel 28, verso 17. Ele se encheu de vaidade e, ao contemplar sua atratividade, tramou usurpar o lugar de Deus no trono, Isaías 14, verso 13. Satanás, que já estava corrompido pelo pecado, conseguiu convencer alguns dos outros anjos a seguirem seu exemplo e se rebelarem contra o culto a Deus. Muitas vezes as pessoas apontam para Apocalipse 12, verso 4 para indicar que 1/3 das estrelas, uma imagem frequentemente usada na Bíblia para indicar os anjos, caíram da presença de Deus quando decidiram não mais obedecê-lo. Esta é uma imagem que é frequentemente usada na Bíblia. Isso indica que 1/3 dos anjos tomou a decisão de pecar e, consequentemente, tornou-se anjos caídos. Isso dá credibilidade à ideia de que os anjos possuem livre-arbítrio. Quando apresentados com a opção de servir a Deus ou seguir Lúcifer, 1 em cada 3 tomou a decisão deliberada de fazer o último. Eles fizeram algo errado e, como resultado, terão um final terrível em sua história. Mateus 25, verso 41, Bíblia Amplificada. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, parece que tanto os anjos santos quanto os caídos possuíam livre-arbítrio e tiveram a capacidade de escolher. No entanto, as consequências de suas escolhas foram profundamente diferentes. Os anjos santos escolheram seguir a Deus e permanecer em sua presença, enquanto os anjos caídos escolheram se rebelar e foram expulsos da presença de Deus. Isso sugere que o livre-arbítrio é uma característica que os anjos compartilham, mas a maneira como exercem esse livre-arbítrio determina seu destino eterno.